Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podes suportar. Antes, com tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Liberdade e caridade cristãs. Ou irritemos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele?
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu, com graça, participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Preparai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus, como também eu tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo coberta a cabeça, desonra a própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão
é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Dissensões nos seios de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e, em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que as que são sinceras se manifestem entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas,
quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordena-las-ei quando for ter convosco. Capítulo 12. Acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A unidade dos membros do corpo, porque assim como o corpo é um e tem vários membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo.
e o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem membros honrosos no corpo, esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão ao corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padecer, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Capítulo 13. A suprema excelência da caridade ou do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, ia como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não inveja. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca
os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, ele é eterno, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três coisas, mas o maior destes é o amor. Capítulo 14. O dom de profecia é superior ao de línguas. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estrangeiras, que vos aproveitaria? Se eu falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, você conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara, porque se a trombeta der sonido incerto, quem preparará-se para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo
e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que falo será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar, porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Doutra maneira, se tu bendizes com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente doutras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim é lançado sobre o seu rosto. Adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. A necessidade de ordem no culto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo e tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas, se o outro que estiver
assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas sejam sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, conheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Capítulo 15. A ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo.
ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que também seja tudo em todos. Outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam eles, então, pelos mortos, porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto, cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vos enganeis, as más conversões corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Sensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo, que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, que doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma
é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em outra de glória. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que carne e que sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herda a incorrupção. Eis vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde será, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Capítulo 16. As coletas para os crentes de Jerusalém. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo.
Os projetos de Paulo, diversas recomendações e saudações. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia, e bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora vir de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós. Em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 7 capítulos, vemos o findar da primeira carta aos Coríntios, com admoestações, ensinos do apóstolo Paulo para aquela igreja. No capítulo 10, verso 20, o apóstolo Paulo descreve que o sacrifício aos ídolos é sacrificar aos demônios e não a Deus. No verso 23, descreve-se mais uma vez que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas edificam. No verso 28, ele declara de que se alguém souber que alguma comida foi sacrificada a ídolo, é para não comer. Se não sabe comer de boa consciência, mas adverte-se: se souber, não coma. No verso 32,
advertência para portar-se de modo conveniente, para evitar escândalos, tanto a judeus quanto a gregos, como também para toda a Igreja. No capítulo 11, verso 3, a confirmação de que Cristo é a cabeça de todo varão e todo varão a cabeça da sua mulher, assim como Deus é o cabeça de Cristo. No verso 24, durante a ceia, o Senhor ensinou o partir do pão em memória da sua morte. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, em seguida, ele distribuiu o cálice de vinho ou suco de uva e disse-lhes: Este é o cálice do Novo Testamento, firmado no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Glória a Deus. Assim estipulou o Senhor Jesus a Santa Ceia, naquele dia de Páscoa. No verso 28, a declaração de que todo homem deve examinar-se a si mesmo, em especial antes de comer o pão e beber o cálice da salvação, para que não faça em pecado. No capítulo 12, vemos acerca dos dons espirituais e da unidade dos membros do corpo, numa simbologia da unidade do corpo de Cristo. Dos versos 8 ao 10, o Senhor apresenta os 9 dons espirituais, de que a cada um é dado de forma diferente. A uns a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência, bem como a fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, as profecias, e a outros o dom de discernir espíritos, a outros a variedade de língua e a outros a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer o Senhor. Dos versos 12 ao 31, a simbologia na comparação do corpo humano como sendo corpo de Cristo. Assim como não pode o olho dizer que não pertence ao corpo, assim também, nas dezenas de igrejas e ministérios, também não podem dizer que não fazem parte do corpo de Cristo. Verifique no verso 28 que o Espírito de Yeshua declara que a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, a outros profetas, a outros doutores, a outros milagres e outros dons de curar, a outros de socorros, de governo e variedade de línguas. Mas todos estes ministérios pertencentes ao mesmo corpo, para a honra, glória, louvor e toda ação de graça ser levantada ao único digno, Jesus Cristo, o Messias. No capítulo 13, vemos a apresentação da excelência do amor como um dom supremo. No verso 3, há uma curiosidade dizendo: ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, nada disso me valeria. Como pode uma pessoa entregar o corpo a ser queimada se não é por amor? No verso 7, vemos os 4 tudo do amor, pois o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e
tudo suporta. No verso 4 e 5, vemos que o amor é sofredor, é benigno, ele não é invejoso e não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas sim folga com a verdade. No verso 9, vemos a colocação de que nós conhecemos em parte e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então conheceremos como somos conhecidos. Nos versos 12 e 13, a colocação de que hoje vemos como por espelho ou em enigma, mas que veremos face a face. E então, o que agora conheço em parte, conhecerei como também sou conhecido. E três coisas prevalecem: a fé, a esperança e o amor, onde a maior delas é o amor. No capítulo 14, até o verso 25, descreve acerca do dom da profecia ser maior do que o dom de línguas. No verso 20, o apóstolo Paulo alerta para que não sejamos meninos no entendimento, mas sermos meninos na malícia, e maduros ou adultos no entendimento. Declara ainda que está escrito na lei que por gente de outras línguas e por outros lábios o Senhor falará com este povo, e ainda assim não ouvirão. Observemos que a revelação da profecia para o Brasil foi dada em 2002. Hoje, 10 anos depois, ainda assim, muitos resistem esta palavra do Senhor. Vemos que no ministério Casa de Davi, o Senhor tem levantado americano Mike Shea para falar aos brasileiros da promessa para esta nação, assim como em Belo Horizonte, em outras capitais, tenho visto ocorrência deste fato. Em BH, um chileno, Pastor Munhoz, se levanta para dizer que nossa terra é abençoada e que devemos valorizar o que é nosso. Há uma particularidade no chamado deste pastor, pois estava com imóveis e trabalhando na igreja no Chile. Quando o Senhor o chamou, este passou todos seus bens para a igreja e veio somente com suas roupas, juntamente com sua família. Que possamos despertar e estarmos conscientes de que o Senhor escolheu essa nação, como está escrito em Ezequiel 20, 35 e 36, deserto dos povos, para esconder a igreja fiel, para que esta complete o plano de salvação em sua missão final de resgate da noiva. No versículo 28, Paulo adverte para que, se não houver intérprete, que não fale em línguas estranhas, pois, se houver intérprete, aí sim fale, mas para discernimento e crescimento da igreja, pois quem fala em língua edifica a si mesmo e não aos outros. No verso 32, Paulo disserta-se que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Nos versos 39 e 40, ele declara que cada um deve procurar com zelo profetizar e não proibir ou falar em línguas, mas que deve ser feito com decência e com ordem. O capítulo 15 descreve
acerca da ressurreição. No verso 4, a confirmação de que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras assim profetizaram acerca dele. No verso 6, demonstração de que Jesus apareceu depois de ressuscitado, não apenas para os 12 discípulos, bem como por mais de 500 irmãos que confessaram a fé neste Redentor e Salvador nosso. Nos versos 14 e 15, Paulo indaga aos Coríntios se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, assim como também é vã a nossa fé, pois alguns dos coríntios não criam na ressurreição, assim como também são falsas testemunhas de Deus todos aqueles que testificam de Deus que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. No verso 21, Paulo declara que, assim como a morte veio por meio de um, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. No verso 23, a declaração de que, pela ordem, Cristo é a primícia e todos os que são de Cristo, na sua vinda depois dele, suscitarão no ato do arrebatamento da noiva fiel. No verso 25, afirmação de que Cristo reinará o milênio na terra, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. No verso 26, ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte. Por isso, na ressurreição dos mortos, juntamente com o arrebatamento dos fiéis, cumprir-se-á esta palavra. No verso 32, a confirmação de que as imagens de esculturas são bestas, bem como todos aqueles que se opõem ao Evangelho de Cristo. Pois Paulo descreve que, como homem, ele combateu em Éfeso contra as bestas e que lhe aproveita se os mortos não ressuscitam. No verso 37, a descrição de que o que semeia não semeia no corpo, mas, assim como o grão de trigo, morre para produzir e dar frutos. Nos versos 40 e 41, a distinção entre um e outro, assim como os corpos celestes e também os corpos terrestres, uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres, bem como a glória do sol é uma e a glória da lua outra. E a glória das estrelas também é diferida uma da outra, porque uma estrela difere da outra em glória. Verso 45 descreve que, assim como o primeiro Adão foi alma vivente, o último Adão foi espírito vivente. Assim também, como Israel foi a terra escolhida para sair do Egito e caminhar até a Canaã terrestre, assim também o Brasil é o deserto das nações, ou o Israel espiritual, onde está reunida a noiva de Cristo para caminhar, reunindo ou resgatando a noiva para a Canaã celestial. Nos versos 51 e 52, a descrição do mistério da primeira ressurreição, ou seja, da ressurreição que iremos
para a vida. A segunda acontecerá somente após o governo milenar de Cristo no juízo final, sendo esta segunda ressurreição para a morte ou para a vergonha eterna. Confira em Daniel capítulo 12, verso 2 e Apocalipse capítulo 21, verso 8. E no 52 declara que, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que estamos vivos, seremos transformados. Aí, o arrebatamento da noiva fiel. Com certeza, isto se cumprirá após o resgate da noiva fiel, também na prefiguração da palavra do Senhor Jesus, que diz que ainda tem outras ovelhas em outro aprisco, sendo este outro aprisco uma interpretação do mundo muçulmano ou islã, bem como religiões da reencarnação nos países da Europa, Ásia e Oriente, em especial na janela 1040. Nos versos 54 a 57, Paulo descreve acerca da corruptibilidade e da incorruptibilidade, pois convém que a morte, que foi tragada na cruz do Calvário e confirmada na ressurreição do Senhor Jesus, daga onde está, ó tu, ó morte, o teu agrilhão, e ó tu, inferno, a tua vitória? Mas o agrilhão da morte é o pecado, e foi cancelada toda a dívida que tínhamos na cruz do Calvário, assim como a força do pecado é a lei, mas a graça redentora de Deus pela cruz nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 16, dos versos 1 a 4, Paulo descreve as coletas que se deve fazer para os crentes em Jerusalém. E no verso 2, ele declara que haveria de ser feito esta coleta no primeiro dia da semana, cada um deles pusessem à parte conforme a sua prosperidade. Mas, como reuniam ao domingo, nem por isso mudou-se o mandamento do Senhor em seu quarto item, de santificar o sábado ao Senhor, pois vemos em Levíticos capítulo 26, verso 43, que o sábado é o motivo das assolações da terra. E em Isaías capítulo 58, versos 12 a 14 e 61, verso 4, vemos que nossa geração é a geração eleita para restaurar estas brechas espirituais que assolaram as nações por gerações, conforme a provisão do Senhor para o tempo da restauração de tudo, conforme prescrito em Atos capítulo 3, verso 21, palavra proferida pelo apóstolo Pedro em seu terceiro ou quarto discurso após o batismo com o Espírito Santo no Pentecostes. No verso 9, Paulo declara que uma porta grande e eficaz se lhe abriu em Éfeso, mas que havia muitos adversários. Vimos em Atos 19:35, os éfesos criam que a imagem da deusa Diana desceu do planeta Júpiter. Com isso, há a descrição de que parte da teoria da idolatria é doutrina alienígena ou de extraterrestre. Portanto, a palavra do Senhor declara que ET não existe. Logo no primeiro versículo, em Gênesis 1, verso 1, diz que no princípio Deus
criou os céus no plural e a terra no singular. No verso 4, descreve-se que Deus fez separação entre a luz e as trevas. Em Malaquias capítulo 1, verso 2, descreve que Deus amou primeiro a Jacó, e Jacó simbolizando a Igreja de Cristo, a todo Israel, bem como a humanidade. Verso 19, Paulo saúda as igrejas, e em especial a Igreja do Senhor, que estava montada na casa de Áquila e Prisca. Isto significa que esta igreja era uma igreja celular, onde ali reuniam os irmãos em Cristo para louvar e adorar o santo nome do Senhor. Shalom Adonai, até breve.